Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso De Bem Comigo. Já aproveito e digo para você do outro lado, começar a seguir o nosso canal, ativar as notificações para chegar aí do outro lado muitas, informações pertinentes, informações claras e que vão mudar a sua vida. Aí eu já começo te perguntando, o que te faz bem, né? O que te deixa de bem contigo mesmo, o que te deixa de bem contigo, comigo, né? Essa é a estratégia do nosso videocast podcast, que vai estar sempre aqui, ó, de terça, quinta, se duvidar a gente vai botar mais dias aqui também, tá? O pessoal tá pedindo muito e a procura tá muito grande, então a gente tá muito feliz com a audiência de todos vocês. Nós já estamos com mais de 150 pessoas inscritas no nosso canal, apenas com uma semana de lançamento, né, do nosso videocast, então, enfim, o negócio tá crescendo muito, tô muito feliz com a participação de todos vocês. E hoje é mais um dia de bate-papo, é mais um dia de aprofundamento, é mais um dia de conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre alma, a gente vai falar sobre espírito, sobre vida, sobre ancestralidade. E eu estou hoje aqui com essa pessoa maravilhosa que eu já queria bater papo com ela faz muito tempo, tá? Ela nem imagina. Ela que é assessora jurídica, eu vou falar o currículo da mulher aqui, ó. Assessora jurídica do Ministério Público, palestrante, consteladora familiar, com vários trabalhos realizados na Justiça, OAB, Ministério Público, facilitador de rodas com mulheres vítimas de violência domésticas e empoderamento pessoal, e idealizadora do projeto Movimento Sistêmico, que trabalha a reconexão entre mente e corpo pelo contato com a natureza. Nada mais, nada menos que Cláudia Chaves. E maravilha! Seja bem-vinda ao De Bem Comigo. É um prazer te receber. Esse o prazer é meu, todo meu. Tanto que quando você fez o convite, eu não pensei nem meia vez. Imagine uma. Para mim é um prazer estar aqui, bater esse papo, fazer parte desse projeto maravilhoso, né? E podermos estar aqui nessa tarde para conversar sobre assuntos tão interessantes e importantes, principalmente para a nossa vida, Pois é, para nossa alma. para a nossa alma, para a nossa vida, para nosso contato com o outro, né? Mas antes de tudo, antes do outro, sempre nós. Cláudia, vamos começar. Já te fiz uma pequena apresentação sobre quem é você, mas fala pro pessoal que está de casa, o que que a Cláudia faz, além de tudo isso que eu falei aqui? O que Cláudia faz? Boa pergunta, Ó, né? Vou falar de forma do cotidiano, tá? Porque se eu falar um pouco mais, nós vamos passar muito tempo, porque se eu entrar aqui nesses pensamentos, nessa mente que passa muita parte do dia pensando sobre a vida, sobre a existência, sobre o sentido. Sabe, Aécio, eu sempre converso com as pessoas e digo que é interessante que desde criança eu sempre senti era incômodo mesmo, uma angústia, uma angústia. E eu buscava, tanto que por muito tempo eu me denominei como uma buscadora. inquieta. Hoje, quieta, inquieta, e isso me tirou a paz, viu? Durante muitos anos. Tanto que hoje não gosto mais nem de usar tanto este termo, não me identifico mais. Não que eu tenha encontrado. Encontrei algo talvez de uma porção sobre mim, né? Que isso já faz muito sentido e é muito importante na vida. Fora do, principalmente, isso sem falar do espiritual. Esse mesmo é que ainda não encontrei nada que me leve a achar sobre uma certeza. Porque se tem uma coisa que com o tempo eu fui entendendo, é que, de fato, até como Ranieri, um grande amigo, falou ontem, ele postou algo, até falei do mestre Lulu Santos, né? Que tudo muda o tempo todo no mundo. Ele trouxe isso e essa é uma das poucas certezas, talvez, que hoje eu tenho e que faz eu habitar em mim e fazer algo de diferente todo dia, porque para mim o dia, a vida e sobretudo aquilo que faz parte do meu ser é muito mais do que acordar, trabalhar,
voltar para casa, comer, deitar. E vai muito além disso tudo. Eu acho que a vida, ela é tempo, ela é existência, ela é fé, ela é arte. Então, é muita coisa. Nossa. Muita. E hoje nós vamos falar sobre nosso primeiro capítulo da sua participação aqui no nosso videocast. Nós vamos falar sobre um assunto que você domina como ninguém. Que eu falo porque eu olho para ti e já penso. Constelação familiar, né? Hoje nós vamos desmistificar, nós vamos explicar o que é a constelação familiar. E eu já começo perguntando, né, o que é a constelação familiar, de onde vem, né, essa evolução da técnica, como foi que surgiu, né, e esses emaranhados, né, das famílias, como que isso nasceu? Na verdade, quem desenvolveu a técnica, né, a partir também de outras técnicas, é importante falar, Bert Helling, alemão, Bert Helling, psicoterapeuta, dentre muitas outras coisas. Ele era padre e passou 16 anos vivendo numa tribo, na tribo Zulu. E lá ele percebeu, com relação às leis que regem a família. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, de trazer, por eu ser do direito, trabalhar com leis, eu digo sempre que a constelação familiar é como as leis do direito, né? Existem aquelas leis que são codificadas. Tá lá no código, onde diz assim: matar alguém é crime, pena tal, para ver se fica bem claro. E se eu também constranger alguém, ou se eu sair daqui e bater meu carro em alguém, eu vou saber que eu tenho o dever de indenizar, porque isso está documentado, está num código. Certo. No código escrito. E lá tem uma pena, tem algo que eu devo fazer para indenizar. Com a constelação é diferente, porque está no código da vida. E aí é que mora a questão, porque apesar de existir as leis e ter também as sanções, elas não estão descritas, então as pessoas desconhecem. E o que acontece? A gente passa a infringir. Porque quando eu sei que algo é uma lei e que se eu infringi-la eu vou pagar uma pena, uma sanção, eu evito, não é verdade? Certo. Na constelação, não. A constelação, ela traz as ordens, né, a lei sistêmica, as ordens do amor, que o Bert Helling assim denominou, só que não está definido em nenhum lugar as sanções. Então, eu descumprir, que são 3, pertencimento, ordem e equilíbrio, eu acabo sofrendo sanções na vida, que são quais? Às vezes, doenças, separações dolorosas, perdas, aborto, assassinatos, problemas de saúde, quebra financeira, problemas profissionais. Então, uma série de consequências que eu desconheço, porque também desconheço as leis. Então, o meu papel é muito esclarecer, levar para as pessoas o conhecimento. Como é que existem essas leis, como é que elas agem na tua vida, como é que, ao descumpri-las, o que pode ter de consequência, mas, principalmente, como é que você pode estar emaranhado, enredado, enrolado em uma delas. Porque a gente, nosso primeiro sustento, nossa primeira raiz, ela vem da família, família de origem. Certo. Pai e mãe. Só que também não é só pai e mãe, né? Nós também não somos só um conjunto de informação genética, biológica. Cláudia, tu é muito branquinha, porque teu pai, tua mãe é branquinho, teu cabelo é assim, teus olhos é assim, assado, mas existe, além disso, um pacote de informações do sistema. O sistema tem uma consciência, o sistema familiar, a ancestralidade, tudo, as histórias, tudo aquilo que aconteceu já está ali registrado. Os divórcios, os homicídios, os assassinatos, os suicídios, os abortos, as vitórias, está tudo ali. É como se fosse uma nuvem, um iCloud, né? Onde a gente guarda as informações. Isso de vidas anteriores. De vidas dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes. Porque, Aécio, tu só te tornaste Aécio, e é Aécio,
porque tu vens de um registro familiar. Do Irapuã das Neves. Pois é, exatamente. E tem como é, pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, trisavós, e assim, muito antes. Então, às vezes acontece que nós estamos ligados pelo que o Bert chama de amor cego, que é um amor grande, um vínculo em que nós fazemos tudo para pertencer, que ele chamava da boa consciência. É tudo aquilo que eu faço para pertencer à família. Só que nem sempre aquilo que eu faço ou que eu cresço achando que é o correto e que eu devo fazer para pertencer me serve na vida quando eu me torno adulto ou dentro de uma relação amorosa. Quer um exemplo? Quero. Às vezes, eu venho de uma família em que são médicos. A minha, pronto, advogados. Certo. Meu avô era procurador, minha mãe também, então eu vim de uma família do direito. O que aconteceu? Eu escolhi direito. Foi algo que acabou te influenciando. Acabou me influenciando. E minha mãe nunca disse, Cláudia, faça direito. Ela nunca precisou. Uhum. Por quê? Porque qual é o maior desejo que nós temos? É ser amado, é ser acolhido. Não, é ser olhado. Claro. E principalmente por quem? Pela nossa família. Pela nossa família. Pelo Então, nosso pai, pela nossa desde mãe. cedo eu entendi. Essa programação já acontecia na tua cabeça. Lógico, ela é silenciosa. É aí que entra. Ela é silenciosa, a gente já sabe, desde que a gente nasce. A gente já sabe o que precisa fazer para pertencer, para fazer parte daquela família. Ora, se eu quero fazer parte daquela família, eu pretendo viver da melhor forma que agrade a quem? A minha família. Só que muitas vezes agradar a família significa dizer não para você, te desagradar. Então, quando eu fiz direito, que eu amo, gosto, mas desde logo eu percebi que existia algo que estava em mim para além do direito. Que tanto que eu utilizo as constelações como direito sistêmico, como direito humanizado. Eu percebi cedo que era o direito, mas não era o direito da forma que me era apresentado. Era de outra forma. Era de outra forma que eu ia trabalhar. E eu demorei muito, isso me causou muita angústia. E haja terapia. E haja constelação. E eu fui descobrir com a constelação. É mesmo, Cláudia? Porque eu percebi que existia um vínculo de lealdade meu para com meu avô e com a minha mãe. Existia esse desejo de agradá-los. Tanto que eu fui parar no Ministério Público por quê? Coincidência? Claro que não. Meu avô era promotor, minha mãe procuradora. Não sou concursada, não fiz a coisa mais difícil do mundo. Foi quando eu decidi, não farei concurso para promotor. Foi uma decisão. Eu quase morro para tomar essa decisão. Mas era minha alma. Porque o sangue, ele te dá nome. Mas algumas escolhas te dão a tua alma, te devolvem. Entendi. Entendeu? E isso para mim sempre foi muito forte. Então, hoje eu consegui ressignificar a minha história. E entra aquela questão, por exemplo, que as pessoas podem estar sentindo, Cláudia. Autossabotagem recorrente, conflitos familiares sem explicação, dificuldades exageradas dentro da sua vida, culpa constante. A culpa constante é algo muito interessante da gente falar. É algo assim que transcende. Anotei algumas coisas, relacionamentos com padrões repetitivos. Eu elaborei algumas coisas que eu até botei aqui, que são coisas, é o quadro Você Sente Isso? Então, se você sente isso, você precisa da constelação familiar. É verdade. Porque são pontos muito interessantes a gente falar. A culpa é algo corriqueiro da vida da gente. Tu trouxeste a culpa, e o Bert, ele fala uma coisa, o Bert foi quem desenvolveu a constelação, Bert Hellick, né? Ele traz uma coisa que eu acho interessantíssima, que me fez compreender muito mal-estar que eu vivi e que eu vejo pessoas que quando chegam com esse mal-estar, eu digo a pessoa está na boa consciência ou na má consciência. O que ele diz? Ele diz que existem duas consciências, aqui não a nível de moral, não é de julgamento dentro da família.
existe o que se chama de boa consciência. O que é boa consciência? É tudo aquilo que eu faço para pertencer. Filho de peixe, peixinho é, sabe? Então, é aquilo que eu faço para agradar a família, para me sentir bem, a família. E ele traz um termo, ele diz: quem vive na boa consciência é inocente. Inocente, tem que ter cuidado, porque não é o mesmo termo que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo tem a ver. Inocente no sentido de que eu não me sinto mal. Uhum. Eu estou dentro, eu tô dentro da caixa, tá direitinho. Vou dar um exemplo. Posso Certo. dar? Pode, Eu claro. atendi uma pessoa que ela vinha de uma família de obesos. E Certo. ela tinha emagrecido muito. Uhum. E ela me procurou, já depois de ter procurado vários profissionais, e nós tivemos uma conversa, eu achei muito interessante. O que estava acontecendo? Ela estava entrando em depressão, se sentindo mal, principalmente todas as vezes que ela tinha um encontro com a família, porque a família se reunia para comer. Como ela estava no processo de emagrecimento, olha que interessante, e ela estava emagrecendo e não estava comendo tanto, o que aconteceu? Aqueles encontros começou a trazer um mal-estar, Incômodo. um incômodo muito grande. Por quê? Porque no inconsciente, ela queria conscientemente emagrecer. Porque ela queria melhorar o corpo, ela queria melhorar a saúde, ela queria melhorar tudo, ok? Ok. Maravilha. Só que cada vez que ela se encontrava com a família, que eles começavam a comer, que eles ficavam ali oferecendo, dizendo: fulana, come, come, come. Ela começou a sentir um mal-estar muito grande, ela começou a se sentir culpada. Porque inconscientemente ela começou a sentir, começou a brotar nela um sentimento de que eu não pertenço mais a essa família. Não era consciente. Mas no E ela fundo não era sabia o isso. que E ela era. não sabia o que era. Ela estava se sentindo diferente. Ela disse: tem algo diferente. Eles não vão mais me amar. Daqui a pouco eles não vão mais me amar. Porque parece estranho o exemplo, mas foi muito interessante. E ela se deu conta. Ela disse: Cláudia, eu estou me sentindo mal. E tem a ver por isso, porque até esteticamente eu estou diferente deles. Eu estou emagrecendo. Meu modo de me alimentar mudou. Meu modo de ver a vida, consequentemente, mudou. Estou fazendo atividades físicas, coisas diferentes. Ou seja, ela estava saindo da boa consciência, que é tudo aquilo que eu faço para pertencer e me sentir agradável, e indo para a má consciência, que é isso. Por isso a gente se sente culpado. Primeiro, o consciente familiar, que é um consciente coletivo, ele tem muita força. Toda vez que você deseja sair, ele te puxa. E às vezes ele tem mais força do que o teu consciente pessoal. Às vezes é um conflito que você tem com uma mãe, com um pai, porque relações tóxicas existem dentro da família. Claro, é o E que mais muito, existe. e é o que mais tem. E às vezes Mãe está tão narcisista, e às tóxica que vezes. você não está percebendo isso. Ou então você Exatamente. não quer perceber. Ou então você não tem força para sair, É. porque você está enredado no sistema. É verdade. Se você olhar e sair, você vai viver o diferente. Você vai entrar primeiro num conflito muito grande de culpa. Porque se relacionar com gente tóxica, principalmente sendo da família, pai, mãe, é uma coisa muito séria e na maioria das vezes você precisa se afastar, sim. Sair dessa ilusão que é pai, que é mãe. Isso não significa que eu não os ame, não significa que eu não respeito, não significa que eu não honre minha existência que veio através deles. Mas se eu preciso tomar uma decisão que é me afastar para a minha saúde emocional, mental, meu bem-estar, eu devo fazer sim. E aí a culpa chega. Eita, meu Deus. Aí eu poderia dizer que os pilares da constelação familiar poderiam ser pertencimento, a ordem, né, a hierarquia, por exemplo, equilíbrio entre dar e receber, Exatamente. consequências dos rompimentos, que é o que você acabou de conversar agora comigo sobre, e isso vai acabar impactando na minha vida emocional, nos meus relacionamentos, tudo isso então está envolto dentro da constelação familiar. Tudo isto. Tudo isto. Agora, você fazer uma constelação é o que eu deixo sempre claro. Eu sou muito honesta no meu trabalho e eu acho que isso é fundamental. Sim. Eu não vou dizer que você vai fazer uma constelação e você vai sair dali curado.
imediatamente Não. daquele conflito que você levou. Certo. Muitas vezes, inclusive, você precisa de acompanhamentos até depois, terapêuticos, psicológicos, tá? E eu assim indico. Agora, claro, tem momentos em que você precisa e quer tomar uma decisão. Cláudia, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Seja a nível profissional, a nível financeiro, uma sociedade, algo mais simples também. Você abre a constelação, aquele campo, o sistema, ele vai te mostrar se aquela decisão é a mais acertada. E ali você resolve imediatamente. Isso é o quê? Energia? É quântico? É quântico, Certo. né? É energia. Nós somos energia, tudo é energia. Tudo é Nós energia. estamos aqui, estamos sentindo energia, além da grande habilidade que nós, enquanto seres humanos, nós temos da empatia, que é de sentir o outro. Se você chegar num ambiente e encontrar um amigo, alguém assim, meio que cabeça baixa, você vai dizer assim, aconteceu alguma coisa? Como é que você tá? Tá tudo bem? Você imediatamente sente o campo daquela pessoa. E eu sou uma apaixonada, não apenas, tanto que eu digo, eu brinco muito, que eu, com o tempo, fui me tornando a própria constelação, assim, não estou falando de forma vaidosa, Eu tô deixa eu entendendo, eu tô explicar. entendendo. Uma coisa é aquele profissional que ele estuda a ferramenta e ele abre aquele tabuleiro como se fosse um jogo. Sim. E ele sabe as técnicas. Olha, se aquele ali tiver de costa para aquele, se tiver distante, essa é uma técnica. E ok, tudo bem. Mas não, quando eu abro um jogo, é como se eu sentisse. É como não, eu sinto o campo, eu ouço o campo. Eu ouço a Nossa. batida do que vem, eu ouço os ancestrais, sabe? Eu vejo, é diferente. É diferente. Tanto que às vezes o representante pode indicar uma coisa, a pessoa leva um tema e eu digo, olha, o seu tema hoje, vamos trabalhar isso, ao invés disso que você está achando que pode ser isto. Mas o seu próprio sistema aqui, eu tô sentindo, tô vendo que na verdade tem algo por trás, maior do que isso que você está trazendo. Vamos ver por aqui. Então, essa sensibilidade, né, ela se dá por conta da energia, da ressonância mórfica. Aquilo que você ressona, aquilo que você se encontra ali, que você sente. A constelação ela não resolve tudo isso, e nem vai resolver. Certo. Tudo é um processo na vida, principalmente um processo de cura, né, daquilo que é possível ser curado. Mas ela vai te trazer clareza, objetividade, certeza daquilo que você vai saber, você vai sair dali sabendo onde está teu bloqueio, teu emaranhamento, o que tu pode fazer, o que tu precisa mudar. O problema é que as pessoas procuram, às vezes, uma ferramenta dessa, um trabalho desse, ou um psicólogo, ou uma terapia, achando que ela vai resolver tudo no mesmo dia, quando, na verdade, o que vai resolver é a tua atitude de mudança, Entendi. de querer mudar. Vamos para alguns quadros mitos e verdades, algumas falácias que a gente pesquisou durante a nossa organização do nosso roteiro. Por exemplo, misticismo ou religião resolve todos os problemas. Precisa expor a família? Só funciona no grupo, só serve para problemas com os pais. Essas são as principais afirmações que, se você jogar na internet, as pessoas acabam falando sobre a constelação familiar. Vamos escolher uma para a gente debater sobre, por exemplo, misticismo ou religião? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A constelação, ela, de verdade, ela é uma ciência quântica. Talvez ela não... Ela é baseada em evidência, em dados. Sim, ela é fenomenológica. Ela não é um achismo, ela não é algo que alguém estava lá e costelei. Não é de isso. forma alguma. Ninguém recebe espírito, não baixa nada, né? Também não tem vínculo religioso e nem místico. Ótimo. Ela é baseada, a metodologia dela é fenomenológica, o fenômeno é aquilo que se apresenta, é aquilo que é. E o Bert, como todo e qualquer terapeuta, claro que ele é o maior de todos, o primeiro, a quem se deve, né, a toda a honra pela hierarquia e tudo, e respeito, o que se deve levar em conta
é que ela é fenomenológica e pelo fenômeno se observa aquilo que é, aquilo que ela traz. Entendeu? Então, não há nada de misticismo, não há nada de religioso. Claro que eu acredito, sim, que você tiver seu ancoramento espiritual, né? Se você tiver seu Sim, apoio, que isso é isso muito também não pessoal. é pessoal. É pessoal. Aí você pode ter seu caminho espiritual, mas isso é pessoal. E acredito, sim, que isso fortaleça o trabalho? Fortaleça, Uhum. né? Claro. Mas uma coisa não se mistura com a outra. Uhum. Que isso fique bem claro. Ô, Cláudia, a gente já está chegando já no fim, né, do nosso bate-papo que passou voando. Mas o que que a gente pode esperar, por exemplo, depois da constelação familiar? Mudanças esperadas, autoconhecimento, perdão, funções da constelação. A gente poderia dar algum, né, passo a passo de coisas que podem acontecer na vida dessa pessoa que está constelando? Aécio, muita coisa pode acontecer depois de uma constelação. Desde melhoras grandes na vida, você se sente mais leve, você percebe algumas aberturas em alguns setores. Por exemplo, se você fizer uma constelação direcionada ao profissional, ao financeiro, você pode perceber sim abertura imediata após a constelação, para você percebe que você sente uma leveza, é como se algo tivesse desengatado, não sei se tu consegue entender, é como se um nó tivesse sido desfeito e aquela energia passa a fluir de forma mais leve. Isso é uma coisa que acontece. Às vezes acontece também de um determinado fato. Tem um tempo ainda para. Ah, Claro! tá. Ah, Dois, Cláudia. tem muitos exemplos. Outro dia eu atendi um pai que foi trabalhar um relacionamento com a filha. E ele disse, Cláudia, eu inclusive faz uns 2 anos que eu não vejo, não tenho notícia da minha filha, a gente não se fala, enfim, estou fazendo de forma resumida. E quando nós fizemos o trabalho, incluímos, que a inclusão tem a ver com a lei do pertencimento. Porque a quebra do pertencimento é quando você exclui, rejeita, desonra determinadas pessoas da família, isso de forma bem Certo. objetiva. E aí eu disse para ele, eu disse, olha, aguarde, vamos ver o que pode acontecer. Quando ele saiu da constelação, ele me ligou da garagem. Quando ele chegou, tinha uma mensagem da filha dizendo assim, e aí pai, como é que o senhor está? Olha só. Né? Então, não é obrigado nem que a pessoa esteja presente. Você pode fazer um trabalho de constelação, abrir para um irmão, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa. Você não pode constelar pelo outro, mas se a questão lhe envolver, Ah, você tá. pode, Entendi. entende? Isso é Por uma exemplo, decisão de cada um. eu Cada quero um trabalhar constela meu você. relacionamento. Tá. Aí envolve a outra Então, no meu caso, pessoa. eu posso trabalhar meu relacionamento com o Vicente, meu marido. Então, eu Ele vai posso. sentir. Mas tu não pode chegar lá, eu quero trabalhar o Vicente. Tá, Não, não. É uma entendeu? decisão pessoal É isso. isso. Em um outro caso, eu atendi uma pessoa que também trouxe uma questão familiar e quando nós abrimos o campo, eu disse assim, você tem uma irmã, aparece uma outra irmã, ela disse, eu tenho uma irmã que inclusive há mais de 20 anos nós não temos notícia dela. Olha só. Nós incluímos, colocamos ela de volta no sistema familiar e quando terminou a constelação eu disse, olha, pode ser que de repente você tenha alguma informação dessa irmã. Demorou, passou assim uns 2 meses, eu encontrei com essa moça, ela disse, Cláudia, eu ia te ligar. Eu disse, o que foi? Minha irmã ligou, deu notícia. Eu disse, foi? Eu te falei, pode. Quer dizer, é mágica? Não é Não é mágica, tá? mágica. Mas aquela energia chega, ela toca a outra pessoa. E aquilo que tem que acontecer para ajustar, porque qual é o objetivo da constelação? Organizar o sistema, claro. Aham. Porque o que causa o problema? A desordem. Por isso que ele bota o nome, o Bert, chamado Ordens do Amor. E só para a gente, eu sei que nosso tempo tá, mas isso é importante, me veio agora. Por que a gente chama Ordens do Amor?
né? E por que ordem vem antes do amor? Porque um amor sem ordem é problema. Então, a gente acha que o amor resolve tudo. Resolve boa parte, né? É bom que tenha um amor, mas esse amor precisa ter ordem. Ótimo. Porque se não tiver limite, se não tiver hierarquia, se não tiver reconhecimento, Acordos. meu amigo, acordos, porque relacionar é acordo, né? E o Vicente, meu marido, sempre fala, ó, combinado não sai caro. Combinado não sai caro, não sai caro. Relação é troca. Cláudia, qual seria a frase final que você deixaria para nossa audiência nesse exato momento sobre a constelação familiar? Olha, agora tu me abraçaste sem me apertar, porque são muitas, mas eu trouxe uma no começo que eu gosto muito dela. O vínculo de sangue te dá um nome. E o vínculo por uma escolha te dá alma. E isso eu falo muito e eu acho que ela tem muito a ver, que às vezes tem vínculos, tem escolhas que são muito importantes e tem vínculos na família consanguíneos que nos trazem muito problema. Ok. Muito desajuste. E existem vínculos que nós escolhemos, né, que nos acrescentam bastante. Pronto. Quem quiser saber mais de Cláudia, faz como? Olha, tem meu Instagram, Cláudia Chaves, SLZ. Lá vocês encontram a forma de entrar em contato diretamente, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. Amanhã vou fazer uma roda na Casa da Mulher Brasileira, falando sobre a importância e o impacto das relações na saúde física e emocional. E dia 8 tem roda. Terça-feira vou fazer uma roda de vivência de constelação, onde a gente já vai começar a trabalhar para que a gente saiba identificar os bloqueios da nossa vida, para a gente virar essas chaves. Que maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia, pela sua participação. E você que está aí do outro lado, ó, assine as notificações do nosso canal, a gente vai ficar por aqui, mas fica de olho. Toda terça e toda quinta tem De Bem comigo, Aécio Mac, diretamente dos estúdios Viva para todo o Brasil, pelo canal no YouTube e também pelo nosso Spotify. Um beijo para todo mundo. Vamos dar um tchau, Cláudia? Vamos, Você maravilhoso. gostou? Amei. Gostou? Muito Vou te obrigada receber mais pelo vezes? convite. Só você não chamar, né? Você gostou mesmo? Chamou, tô aqui. Ah, que Amei, coisa boa, gente. Eu adoro esse essa mulher. estúdio. Tô falando sério, é incrível. Um beijo para todo Beijo. mundo e a gente volta no próximo capítulo de Bem Comigo. Tchau, tchau. Tchau.